Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Comenta Fundo, esse quadro onde vocês escolhem um fundo e eu faço comentário sobre ele. Hoje o escolhido para a gente fazer o comentário é o VILG11. Inclusive, deixa eu mostrar na tela aqui para vocês quem foi a pessoa que colocou o VILG11 na lista. Poxa, eu fechei aqui a janelinha, mas não tem problema. Abrindo o vídeo aqui da sexta-feira. Nós vamos dar uma olhadinha aqui. 10. Quantas curtidas tivemos? VILG, 12 curtidas. 12 curtidas. Rafael Siqueira pediu para comentar VILG 11. E assim funciona o Comenta Fundo. Vocês colocam um comentário nesse vídeo aqui e aquele que tiver maior quantidade de curtidas será o fundo que eu vou fazer o comentário amanhã. Hoje não estou conseguindo fazer aqueles PowerPoint com problema técnico no computador, eu não arrumei no final de semana, mas eu vou ajeitar isso aí, teve uma atualização do sistema operacional. Mas a gente faz trazendo as mesmas informações, com o mesmo bate-papo. Começa aqui com os dados no Funds Explorer. Ele tem uma quantidade de negociações diária muito boa, mais 22 mil negociações teve ontem, né, que o Funds Explorer traz o último dia sempre. 53 centavos foi o último provento e deu um dividend yield de 0,61. Esse provento foi impactado por um inquilino que não pagou aluguel. Eu vou mostrar já para vocês. A Tokstok é um fundo imobiliário que tem um patrimônio de 1,7 bilhão de real. Então, bastante coisa. E atualmente está com seu valor patrimonial, preço sobre valor patrimonial, dando 0,76. Bem mais baixo quando a gente olha o valor patrimonial do XPLG, que está dando 0,81 de PVP, só que pagando bem melhor, e bem mais baixo ainda que o HGLG, que está o PVP 104 e não tão mais baixo, né? Aliás, está mais alto que o BRCO11, que está com PVP de 0,75, mas o BRCO pagou nesse último mês 0,68. Todos o BRCO quanto o VILG tiveram problema de inadimplência. Olhando o relatório aqui, o Vinci Logística, que é o VILG, gerido pela Vinci Partner, eles sempre trazem essa parte aqui. Vamos primeiro dar uma olhada nisso aqui, que é interessante para a gente entender. Como é que funciona a taxa de administração desse ativo? A taxa de administração, inclusive eles têm um pontinho, valor de mercado do fundo, até 500 milhões é 0,95. De um PL de 500 milhões a 1 bilhão é 0,85. Atualmente tem mais de 1 bilhão, então é 0,75% ao ano sobre o valor de mercado. Se a gente olhar aqui o item 2, inclui remuneração do gestor, administrador e escriturador. Então, sobre o valor do mercado, se o mercado está mais barato, o pessoal também ganha menos. Também tem uma taxa de performance da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que excederem uma rentabilidade de IPCA acrescido de um spread de 6. Então, se os dividendos distribuídos 6% sobre o valor integralizado da cota do fundo. Então, se os proventos distribuídos for maior que o IPCA, mas 6% sobre o valor integralizado das cotas. Então, você soma 6, IPCA mais 6, né? Pode-se dizer, se for maior, se os proventos distribuídos forem maior que 6% mais o IPCA do que o valor das cotas do fundo, sim, tem que pagar taxa de performance. Acordo para venda de ativo de 100 milhões. No mês de janeiro, o fundo celebrou um acordo de venda do CD Cachoeirinha, localizado na região metropolitana de Porto Alegre. O valor acordado é de 100 milhões em relação à aprovação junto ao CAD. Foi emitido no mês de fevereiro uma certidão de trânsito julgado que autoriza a venda. Então vai vender um galpão aí e vai ter um lucro extra. 75% dos vencimentos a partir de 2026 da receita do fundo. Então, vencimento dos contratos, 65% é só depois de 2023. E o vencimento médio, o out, em anos, é 4,1 anos. Aquele cenário macroeconômico que eles trazem aqui, como hoje a gente vai estar mais mostrando, apresentando o fundo, eu não vou olhar tanto os resultados, tá? Eu vou olhar direto
essa parte aqui que o fundo atualmente, o resultado do fundo equivalente a fevereiro foi de 48 centavos de imóveis, o equivalente o resultado foi 69 centavos. A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada a qualquer momento sob hipótese alguma como promessa de garantia futura. É o mesmo papo que eu falo. Eles têm uma reserva atualmente de 10 centavos. Então, aqui em fevereiro, eles tiveram um resultado por cota de 48 centavos e distribuiu 5 centavos a mais. E agora a reserva ficou 10 centavos. Por que foi impactado? Você pode ver que antes ele estava tendo resultados bem mais altos e agora o resultado foi menor. Mas ele já vinha distribuindo. Ele teve em junho um resultado maior, mas ele já vinha distribuindo um pouquinho mais do que o seu resultado. A estimativa de rendimentos em função do inadimplemento da locatária Tokstok em fevereiro e o ajuizamento da ação de despejo, a gestão do fundo optou em não divulgação de uma estimativa de rendimentos até que haja previsibilidade em relação à resolução do caso. O gestor manterá os cotistas e os mercados informados sobre o andamento da referida ação de despejo e o eventual recebimento dos valores devidos ao fundo. Tokstok não pagou, né, gente? Infelizmente. Atualmente, o valor de mercado do fundo é 1.304.000.000, tem 157 mil cotistas, bem negociado, uma média diária de aproximadamente de 2,5 milhões, é uma boa média diária. A carteira do fundo tem 1.898 em imóveis, 47 milhões em financeira, aí vem o calcanhar de Aquiles. Tem uma alavancagem de 269 milhões de reais, que é obrigações financeiras que eles têm que cumprir. Essa alavancagem, que está aqui embaixo, é IPCA mais 7,5, IPCA mais 6,5, IPCA mais 6,8, e são alavancagens bem razoáveis, né? 60 milhões, 151 milhões, 57 milhões. Vencimentos são bem longos, alinhados com os contratos de aluguel. E aqui um cronograma de como eles vão ter que pagar essas obrigações. Em 2023, eles vão pagar 7,9 milhões de principal e 14,2 milhões de despesas financeiras. Lembrando aqui, eu esqueci de dizer, ele tem em aplicações financeiras 47 milhões. Então ele tem caixa tranquilo aqui para pagar esse ano e o próximo ano. Aí depois disso aí pode ter dificuldade com o caixa, mas a gente já viu aí, tem venda de imóveis, vendendo imóveis, fazendo caixa, ele pode até praticamente antecipar aí uns 4 anos, 3 anos tranquilamente aí de alavancagem. A receita de aluguel do VILG 11 é muito em linha com do mercado, né? R$ 22,1 por metro quadrado é o do VILG 11, R$ 21,20 é o do mercado, ou vice-versa, aqui não ficou muito claro para a gente saber qual é qual. A ocupação média, ele teve de outubro para novembro uma vacância que vem se mantendo de lá para cá. A ocupação média dele é maior que a do mercado, 90%, o mercado 88,4%, então um pouquinho acima do mercado a ocupação. E a inadimplência, que via muito próximo de negativo, todo mundo pagando em dia, no mês de fevereiro teve uma inadimplência de 14% da sua receita, o que explica o dividendo tão baixo. Olhando o portfólio, você pode ver que a Tokstok é esses 14% que não pagou. E aí, o que tem mais é o Magazine Luiza, Ambev, Privalia, Unilog, Boticário, Grupo Fenza, que é da Coca-Cola, né? Suporte. 80% são contratos típicos, isso aqui não é muito bom, e 20% atípico. Talvez se fosse 50-50 era mais interessante. Estão bem distribuídos em vários estados, maior concentração no estado de Minas Gerais, depois São Paulo, depois Espírito Santo. Aqui tem um mapa melhor para a gente visualizar. Vencimento dos contratos, grande maioria, depois de 2026, um awante de 4,1 anos, então até 2027, sem muita dor de cabeça. Agora, em abril, 18% dos contratos serão reajustados
pelo IGPM e pelo IPCA, a grande maioria IPCA, 70% dos contratos são IPCA, 30% são IGPM. E aqui um pouquinho sobre os imóveis. Se for ver, a qualidade dos imóveis realmente são acima da média. Aí esse aqui, Business Park 1, lá em Extrema, Minas Gerais. Esse Caxias Park, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, também espetacular, enorme. São grandes. Mais um em Extrema. O de Cachoeirinha, que está à venda aí por 100 milhões de reais. Ele é bem próximo aqui de Porto Alegre, ó, bem do lado. Então, realmente, são bem localizados os imóveis próximos de grandes centros. Pessoal, esse é o Comenta Fundo de hoje, onde a gente trouxe o VILG11. Coloque nos comentários o fundo que vocês querem que eu faça comentário amanhã e eu vou trazer esse comentário para vocês. Depois que eu consertar aqui esses defeitinhos, vai ficar melhor o nosso Comenta Fundo, mas eu acho que deu para apresentar bem esse fundo imobiliário para vocês e comparamos eles aos principais concorrentes deles, que são os fundos imobiliários de logística. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.